Fala galerinha do mal, estamos aqui para mais uma aula de matemática. Hoje a gente vai dar continuidade ao assunto de progressão geométrica, também conhecida como PG. Lembra vocês que eu fiz uma aula introdutória sobre esse assunto, então antes de vir assistir a aula 2 de progressão geométrica, assista a aula 1. Hoje a gente vai começar vendo o desenvolvimento da forma do termo geral de uma PG. Termo geral de uma PG, tá? Pessoal, vê só. Já coloquei aqui uma sequência, uma progressão geométrica. O primeiro termo é 1, o segundo termo é 2, o terceiro termo é 4, o quarto termo é 8 e assim segue. Observe que a razão aqui é 2. 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2, 16 e assim segue o baile. Pessoal, a gente viu na aula anterior que para obter o A2, eu pego o A1 e multiplico pela razão. A razão a gente está chamando de quê? Tá ok? Bem, pessoal, como é que eu posso obter o A3 partindo do A1? O A3 está aqui, que é o número 4. O A1 é o número 1 que está aqui. E de 1 para chegar no 4, eu multipliquei por duas razões. Então, razão vezes razão, razão ao quadrado. Para obter o A4 aqui é o 8. Partindo do A1, eu multiplico por razão elevada a quanto? Ora, o A4 é o 8. Partindo do A1, que é 1, eu multipliquei por 2, 3 razões. Então, o A4 é igual a 1 vezes razão elevada a 3. Você já deve ter percebido que o expoente da razão é a subtração desse termo 2 por esse termo 1. Então, 2 menos 1 da razão elevada a 1, 3 menos 1 da razão elevada a 2 e 4 menos 1 da razão elevada a 3. Seguindo essa ideia, o A5 vai ser o A1 vezes quem? Razão elevada a 4. Basta fazer 5 menos 1. Dessa forma, o A12, por exemplo, é o A1 vezes razão elevada a quem? 12 menos 1, que é 11. O A21, por exemplo, é o A1 que multiplica a razão elevada a 20. Seguindo essa ideia, pessoal, se eu quiser o termo geral AN, começando com A1, isso aqui vai ser AN igual a 1 vezes razão elevada a quem? Ora, elevada à subtração, N menos 1. E essa daqui é a fórmula do termo geral. Beleza, acabei de mostrar para vocês a fórmula do termo geral, começando a fórmula por A1. Agora, o que é que acontece, por exemplo, se eu não quiser começar por A1? Se eu quiser pegar A6 igual a 3, eu vou multiplicar por razão elevada a quanto? Ora, o A6 é 32, o A3 é 4. Partindo do A3, para chegar no A6, eu multipliquei por quantas razões? 1, 2, 3 razões. Então, aqui vai ficar A6 igual a 3 vezes razão elevada a 3. Se eu quiser o A10 igual ao A6, eu vou multiplicar por quantas razões? Ou seja, razão elevada a quanto? Ora, o A10 está aqui, 512. O A6 está aqui, 32. Então, partindo do 32, que é o A6, vamos ter 1, 2, 3, 4 razões. Então, vai ficar A10 igual a 6 elevada a razão elevada a 4. Então, perceba, pessoal, que o expoente da razão é justamente a subtração do primeiro termo, que é 6, do segundo termo, que é 3 nesse caso. Aqui é 10, aqui é 6, então a razão vai ficar elevada a 4, que é 10 menos 6. Pega outro exemplo. Se eu quiser o A32 igual a o A22, razão elevada a quanto? Ora, é a subtração, 32 menos 22, que isso aqui vai dar 10, tá ok? De modo geral, se eu pegar o AN igual a AK, que é um termo qualquer, a razão vai ficar elevada à subtração, N menos K. Essa aqui é a fórmula do termo geral da progressão geométrica. Bem, pessoal, tá aí. Com essas fórmulas, a gente vai desenvolver agora as questões, tá ok? Quarta questão, assim como segue a apostila, diz o seguinte: qual o 20º termo da PG? Tá, vamos tirar alguns dados.
O 20º termo é o A20, ele quer saber esse valor. O primeiro termo ali na PG é raiz de 2 sobre 2. A razão pode ser determinada por A2 sobre A1, assim visto nas aulas anteriores. Só que essa conta vai ser um pouquinho chata, porque o A2 vale 1 e o A1 vale raiz de 2 sobre 2. Eu posso encontrar a razão de outra maneira também, pessoal. A3 dividido por A2. Porque a razão é você pegar um termo e dividir pelo seu antecessor, tá ok? Observe que o A3 aqui é raiz de 2 e o A2 é 1. Então veja que ficou uma conta muito mais simples. Raiz de 2 dividido por 1, raiz de 2. Essa é a razão. Com isso, A20 é igual a 1 vezes razão elevada a quanto? Ora, o expoente aqui é a subtração, 20 menos 1, que é 19. Tá ok? Daí vai ficar o A20 igual ao A1, que é raiz de 2 sobre 2, vezes a razão. A razão, nesse caso, é raiz de 2, que está elevada a 19. Beleza. A20 é igual... Ora, tem um número 1 aqui oculto, tá? Temos aqui o produto de potência de mesma base. A base aqui é raiz de 2. E aí o produto de potência de mesma base, você repete a base que é raiz de 2 e soma os expoentes. Então, 1 somado com 19. Tudo isso aqui vai ser dividido por 2. Bem, vamos ter raiz de 2 elevado 1 mais 19 dá 20, dividido por 2. Daí, pessoal, como aqui é raiz quadrada, tem o número 2 aqui. Basta você dividir 20 dividido por 2. Então vai ficar 10. 2 elevado a 10. Sobre 2. Divisão de potência de mesma base. Essa divisãozinha aqui, você repete a base, que é 2, e subtrai os expoentes. 10 menos 1. Tem um oculto aqui, né? No expoente. Daí, 10 menos 1, 9. 2 elevado a 9. 2 elevado a 9 é 512. Resposta da questão número 4. Questão de número 5 diz: uma progressão geométrica, o A1 vale 1, o A2 vale 9. Determine N, sabendo que o AN vale 6.561. Tirando aqui os dados aqui, pessoal. A1 vale 1, A2 vale 9 e AN vale 6.561. Ele quer saber o valor de N. Com esses dados, obviamente, você vai colocar a fórmula do termo geral AN, começando pelo A1, vezes a razão elevada a quem? N menos 1. O expoente é sempre a subtração aqui, N menos 1, tá? Daí eu vou substituir. No lugar desse AN, eu coloco 6.561. No lugar desse A1, eu coloco 1. No lugar da razão, eu coloco 9, porque eu sei que a razão é 9. A razão é A2 dividido por A1. Como o A2 vale 9 e o A1 vale 1, a razão é igual a 9. Tá ok? Então, elevado a quem? N menos 1. Tá ok? Daí, pessoal, o que é que vai acontecer? 6.561, que é igual a 9 elevado a N menos 1. Aqui eu devo fatorar esses valores para ver se eu encontro mesma base. Até porque isso aqui é uma equação exponencial, já visto nas aulas anteriores, tá? A base aqui do 9 eu sei com certeza é 3 ao quadrado elevado a n menos 1. Obviamente, você vai decompor isso aqui em fatores de 3. Quando você decompõe em fatores de 3, você encontra 3 à oitava. Quem perdeu a aula de função exponencial, volta lá, assiste a aula para depois entender essa questão melhor, tá ok? Beleza, o que é que vai acontecer agora? 3 à oitava igual potência de potência. Repete a base, multiplica os expoentes. 2 vezes n, 2n. 2 que multiplica menos 1, menos 2. Ora, como as bases são iguais, implica que os expoentes também são iguais. Então, eu posso igualar o 8 a 2n menos 2. Esse menos 2 está negativo, passa positivo, que vai ser igual a 2n. 8 mais 2 dá 10. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. Daí encontro n igual a 10 dividido por 2, 5. Resposta, n igual a 5. Beleza? Questão número 6 é uma questão problema que diz o seguinte. Em uma colônia de bactérias, uma bactéria divide-se em duas a cada hora.
determina o número de bactérias originadas de uma só bactéria dessa colônia após 15 horas. Pessoal, começou com uma bactéria. Depois de 1 hora, dobrou, porque se dividiu em duas bactérias. Depois de 2 horas, dobrou esse valor, ou seja, foi para 4. Depois de mais 1 hora, dobrou esse valor, que é 8. Depois de mais 1 hora, dobrou esse valor, que é 16, e assim segue o baile. Ele quer saber a quantidade de bactéria na 15ª hora. Bem, eu tenho duas opções. Eu posso começar pelo primeiro termo sendo o número 1, só que aqui eu tenho que considerar como 0 hora. Ou eu, para facilitar a minha vida, eu posso começar o primeiro termo por 2, porque aqui o A1 é 1 hora, o A2 é após 2 horas, o A3 é após 3 horas, o A4 é após 4 horas e assim o A15 é após 15 horas. Então, se eu começar pelo número 2, fica bem facinho aqui desenvolver essa progressão geométrica. Por quê? O A1 vale 2. A razão, como dobra, né? Vai dobrando os valores, é 2. E ele quer saber o A15. Ora, de acordo com as fórmulas vistas, A15 é igual a A1 vezes a razão elevada a 14. O expoente, repito, é a subtração 15 menos 1. Dessa forma, o A15 é igual ao A1, que é 2, multiplicada pela razão, que é 2, elevado a 14. Multiplicação de potência de mesma base. Você repete a base e soma os expoentes. 14 mais 1 vai ser igual a 15. Então, resposta 2 elevado a 15. 2 elevado a 15 é um número muito grande. Provavelmente, se tivesse alternativa, tinha lá a alternativa 2 elevado a 15. Tá ok? Você pode deixar assim. Vamos lá, 7ª questão. Questão número 7 diz o seguinte. Em uma PG, a soma do segundo termo com o terceiro é 18 e a soma do sexto com o sétimo é 288. Calcule a razão dessa PG. Razão da PG. Pega nas informações. O segundo termo mais o terceiro termo é igual a 18. E a outra informação é o sexto termo mais o sétimo termo é igual a 288. Temos um sistema aqui, pessoal. O que é que eu vou fazer? Olha, o A2 a gente viu nas aulas que é A1 multiplicada pela razão. O A3, por sua vez, é o A1 multiplicada pela razão ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 18. Temos a soma de dois termos que têm valores comuns. Eu vou colocar o termo comum em evidência, que é A1 vezes a razão. Vou dividir esse primeiro termo por esse, como são iguais, dá 1. Dividindo o segundo termo por o termo comum em evidência, vai sobrar Q elevado a 1, tá? Você cancela A1 com A1, que é o quadrado dividido por Q dá Q. Isso aqui vai ser igual a 18. E aí eu vou deixar prontinho dessa forma nossa primeira equação, tá certo? O mesmo procedimento eu vou usar para desenvolver a segunda equação. O A6 aqui, por exemplo, é A1 vezes razão elevada a 5. O A7, por sua vez, é o A1 vezes razão elevada a 6. Isso aqui vai ser igual a 288. Bem, eu vou colocar os termos comuns em evidência. No caso, vai ser o A1 vezes razão elevada a 5. Dividindo o primeiro termo pelo termo comum, vai dar 1, porque eles são iguais. Dividindo o segundo termo pelo termo comum, vou cancelar A1 com A1. Razão elevada a 6 dividido por razão elevada a 5, dá razão elevada a 1. Isso aqui vai ser igual a 288. Assim eu chego na segunda equação dessa forma aqui. O que é que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou pegar aquela que eu considero a maior equação e dividir pela menor. Ou seja, eu vou pegar A1 vezes razão elevada a 5 vezes 1 mais razão igual a 288 dividido pela segunda. A segunda é A1 vezes Q vezes 1 mais Q, que é igual a 18. A1 dividido por A1 cancela. 1 mais Q dividido por 1 mais Q cancela. Vai sobrar apenas o Q à quinta dividido por Q, que tem um oculto aqui no expoente. Ora, repete a base
e subtrai os expoentes. 5 menos 1, 4. Então vai sobrar Q a quarta, que é igual a 288 dividido por 18. Isso aqui dá 16. Então, nesse caso, temos que o Q elevado a 4 é igual a 16, que é 2 a quarta. Então, sobrou Q igual a 2. Essa é a razão da PG. Tá? Vamos lá, partir para a oitava questão. A oitava diz o seguinte: inserir 3 meios geométricos entre 3 e 48. Então, eu tenho 3, eu vou inserir 1, 2, 3 termos geométricos até chegar no 48. Bem, as informações que eu tenho aqui, o A1 vale 3 e o A5 vale 48. Colocando a fórmula do termo geral, A5 vai ser o A1 multiplicado por razão elevada a 4. O A5 vale 48, A1 vale 3, que multiplica a razão elevada a 4. Ora, esse 3 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Essa divisão, 48 por 3, vai dar 16, que é igual a Q a quarta. Como 16 é 2 a quarta, vamos ter Q igual a 2. Bem, como a razão é 2, para descobrir os outros termos, basta sair multiplicando por 2. 3 vezes 2 é 6. 6 vezes 2, que é a razão, dá 12. E 12 vezes 2 dá 24. Tá aí, inserir 3 termos entre 3 e 48 para formar uma progressão geométrica. Agora a questão de número 9. O quinto e o sétimo termo de uma PG positiva vale 10 e 16. Vou tirar essas informações. Ó. O A5 vale 10. O A7, que é o sétimo termo, vale 16. Qual é o nono termo dessa PG? Ou seja, quer saber o A9. Bem, pessoal, com essas informações, vou utilizar a fórmula do termo geral. O A7, por exemplo, é igual ao A5 vezes a razão elevada a quanto? O expoente é a subtração, 7 menos 5, que é 2. Beleza. Quem é o A7? O A7 vale 16. O A5 vale 10, vezes a razão ao quadrado. Ora, esse 10 que está multiplicando passa dividindo, igual a razão ao quadrado. Vou simplificar isso aqui por 2. Então, razão ao quadrado dá 16 dividido por 2, 8, sobre 10 dividido por 2, 5. Não precisa ter essa raiz, até porque essa raiz vai ser chata. Raiz de 8 dividido por raiz de 5. Deixa como razão ao quadrado. Porque como ele quer o A9 pode ser obtido através do A7 multiplicado por razão ao quadrado. Por que ao quadrado? O expoente da razão é sempre a subtração, no caso, no 9 menos o 7. Então, o A9, nesse caso, vai ser igual a o A7, que é 16, multiplicada pela razão ao quadrado. Ora, a razão ao quadrado está aqui o seu valor, que é 8 sobre 5. Daí, o A9 vai ser igual a 128 sobre 5. Está aí a resposta. Pessoal, essa foi nossa segunda aula de progressão geométrica. Temos ainda mais algumas aulas para finalizar o assunto. Lembrando a vocês que assista todas as aulas, siga a sequência direitinho e sempre resolva exercícios. Tá ok? O segredo de matemática é isso, resolver exercícios. Beleza? Então fique com Deus e até a próxima.